Junto com Fernando Haddad, Márcio França e Geraldo Alckmin, Lula participou do lançamento da campanha em São Paulo em um ato no Vale do Anhangabaú, no último sábado. Em seu discurso, o petista gerou a revolta de lideranças religiosas com uma fala. Eu, quando quero conversar com Deus, eu não preciso de padre ou de pastores. Eu posso me trancar no meu quarto e conversar com Deus quantas horas eu quiser, sem pedir favor a ninguém. É assim que a gente tem que fazer, para a gente não ser obrigado a escutar pessoas contando mentira, quando deveria estar cuidando da fé, quando deveria estar cuidando da espiritualidade, quando deveria estar lendo a Bíblia decentemente e não inventando coisas. E acusou o presidente Jair Bolsonaro de tentar comprar votos, mentindo ao dizer que depois de dezembro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, confiscaria os valores não usados pelas famílias. Vocês estão percebendo que ele está tentando comprar voto. Vocês estão vendo a quantidade de dinheiro que ele está liberando. Aumentou o salário emergencial de 600 que a gente reivindicava ano passado, agora está dando em caráter emergencial, sabe, R$600, está dando dinheiro para taxista, está dando dinheiro para motorista, até a gasolina começou a baixar, tudo com medo do Lula, gente, tudo com medo de perder as eleições. Então, qual é o conselho que eu quero dar para vocês? Qual é o conselho? Primeiro, o PT defende que vocês recebam o dinheiro. Se cair na conta de vocês o dinheiro, pelo amor de Deus, peguem logo e comprem comida para casa, porque se não pegar, depois de dezembro, o Guedes vai tomar esse dinheiro. Ainda ao tentar se mostrar defensor da Lei Maria da Penha, Lula acabou dando uma declaração que foi um presente para os adversários na campanha. Mão de homem não foi feita para bater em mulher. Quer bater em mulher, vá bater em outro lugar, mas não dentro da sua casa ou no Brasil. Em sua breve fala, Alckmin assumiu o apelido de Chuchu, usado muitas vezes para criticá-lo. E como a fome tá grande, eu recomendo o hit de parada da culinária, Lula com Chuchu. Vamos juntos! O comício reuniu menos militantes do que o esperado pelo PT. Havia receio de que o espaço muito amplo não ficasse cheio o suficiente para dar demonstração de força política na capital paulista. De acordo com dados do grupo de pesquisa Monitor do Debate Político no Meio Digital, da USP, o ato político reuniu 9.580 pessoas, 580 pessoas durante o pico, que ocorreu por volta da 1h20 da tarde. A concentração do público estava marcada para as 11 horas, mas ao meio-dia apenas 6.000 pessoas estavam presentes. O PT havia informado à Prefeitura de São Paulo que eram esperados 100.000 apoiadores no comício deste sábado. Segundo a sigla, 70.000 apoiadores teriam comparecido ao evento com Lula. Mas destaque, a gente abre então o programa desta segunda-feira. Vamos a Brasília. José Maria Trindade, que nos diz desse lançamento oficial da campanha de Lula aqui em São Paulo e das declarações polêmicas que tivemos nesse final de semana. Boa noite para você, Zé. E até que tinha muita gente ali, viu? A expectativa era de mais pessoas, mas houve decepção. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Muito boa noite, Fiuza. Boa noite, Ana. Muito boa noite, Diogo Schelp. Seja bem-vindo aqui mais uma vez. E boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos dos Is, né? É o momento chave para a decisão do eleitor. Eu sempre disse que as pesquisas mostram o momento, aquela fotografia, aquele contorno, mas a decisão mesmo se dá através da campanha eleitoral. Porque durante a campanha eleitoral nós ficamos conhecendo melhor os candidatos, né? O Lula cancelou aqui na Jovem Pan a sabatina no Jornal da Manhã, que é muito importante. Nesta sabatina, as perguntas não são combinadas, são feitas na hora e não dá tempo de assessores prepararem os candidatos. Daí, talvez, a decisão de Lula de não aceitar de um questionamento aberto assim. Ele só tem participado de entrevistas quando há uma plateia domada, ou seja, pessoas que estão ali exatamente para ir no sentido do que ele quer responder. Então, ele vai ficar fora de um dos pontos principais dessa campanha. Por outro lado, a gente vê que acabou
aquela história do horário eleitoral gratuito fazer a cabeça de todos. Ali apresentavam, e o PT se especializou nisso, um país que gostaríamos de morar. Quem é que não gostaria de morar num país apresentado no projeto de campanha eleitoral do PT? Duda, aqueles marqueteiros a custo de R$1 milhão de reais por dia, com cores, com imagens, e faziam como se tudo fosse funcionar e tudo fosse uma maravilha, um céu, né? E aí, depois que passa a eleição, a gente vê que não é verdade. E o que fica? Mudou o chip da campanha eleitoral. Nós estamos agora diante de uma nova realidade. O deputado Efraim Filho me disse o seguinte: quem ficar nos moldes antigos da campanha eleitoral vai ficar de fora do processo. É preciso entender o que o povo está querendo e como é o novo discurso. Esse discurso antigo aí, ele aparece de preto exatamente para dar medo, né? Nós temos uma tendência de ligar o preto à morte, à coisa ruim. E aí o que acontece? Essa roupa preta, ela acaba levando o Lula a ser um Lula mais forte, mais temido. É por isso que os seguranças, em geral, usam essa cor. E sapateando, e parecendo que está possuído, falando mal de religiões. É verdade que quando queremos conversar com Deus, nós, em qualquer lugar, aqui ou na rua, dentro do seu carro, você conversa com Deus, sim, é possível. Mas as religiões são locais e as igrejas de união, de pessoas de bem, que têm o mesmo propósito. É assim em todas as religiões. Os religiosos não brigam entre si, eles acabam se ajudando, porque todos os cristãos querem a mesma coisa, de maneira diferente, em momentos diferentes, em locais diferentes. É que ele está sentindo, as pesquisas mostram ali detalhadamente qual o segmento que está de um lado, qual o segmento que está de outro, e não adianta sapatear, balançar, tenha que conquistar, tenha que seduzir o eleitor. E como se faz isso? Hoje se faz apresentando propostas e apresentando realidades, verdades. O povo aprendeu a ler as verdades de cada político. Acabou aquele tempo do político de tapinha nas costas, como vai seu pai, como vai sua mãe. Não, agora é a ideia e a verdade. O eleitor quer olhar no olho do candidato e é assim que a definição do voto acontece. Sobre liberação de dinheiro, por que ele está reclamando? O PT sempre quis. Então é agradecer, é dizer, olha, pegue o dinheiro, porque se não pegar até de dezembro, o Paulo Guedes, ele está admitindo que o Paulo Guedes vai continuar, ou seja, está aí admitindo a derrota, né? Mas aí, sobre bater em mulher, ou ele não está diante das suas possibilidades mentais totais, ou eu não sei exatamente o que ele quis dizer, que se pode bater em mulher em outro lugar que não seja dentro de casa. Não se pode bater absolutamente em ninguém. Não é essa a linguagem. Não é assim que existem relacionamentos. Nem dentro de casa, nem fora de casa. Esta fala, esta gafe aí, vai custar muito caro ao Lula. Análise agora do Diogo Schelp. Boa noite, Schelp. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé Maria, Augusto Nunes, Guilherme Fiuza e Ana Paula Henke. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, eu achei as falas do ex-presidente Lula desastrosas, né? Falando aí da questão das mulheres e a questão dos evangélicos, principalmente, né? Aquela fala de dizer que pode bater em mulher desde que não seja dentro de casa ou no Brasil, a imprensa, ou parte da imprensa, tem tratado isso como uma gafe. Para mim parece mais um ato falho. Algo falado por alguém que tem uma mentalidade absolutamente ultrapassada e obviamente ultrajante, e que deixa escapar ali um pouco do que pensa, né? Remete muito àquela fala de Paulo Maluf, conhecida fala de Paulo Maluf, estupra, mas não mata, né? Aquela coisa que sai assim de improviso e que reflete um pouco o pensamento da pessoa e acaba sendo desastroso do ponto de vista político. Perto dessa declaração do Lula sobre as mulheres, aquela fala atrapalhada do presidente Jair Bolsonaro de março deste ano, né, em que ele disse que as mulheres estão praticamente integradas à sociedade, parece totalmente inofensiva. Em relação aos evangélicos, obviamente não parece a melhor estratégia
desmerecer o papel da religião na política, porque esse é um fato concreto já da realidade política do país, e é preciso lidar com ele, né? Não tentar ignorá-lo ou simplesmente dizer que não pode ser assim, não quero que a religião faça parte da política ou que a religião tenha algum impacto ou papel ou influência na política. É um fato da realidade, é preciso saber lidar com ele, e não adianta lidar com ele de maneira forçada, como muitas vezes pareceu no passado. A gente pode lembrar aqui da Dilma Rousseff, por exemplo, em campanha, de repente, né, tendo ali um lapso de religiosidade, em vez de assumir, de repente, que isso não faz parte da vida da pessoa, né, mas que tem respeito pela religião, tem respeito pela necessidade de existir também igrejas e templos e organizações religiosas, né? E existem hoje em dia igrejas muito engajadas e já bastante enfronhadas na política. Existem igrejas até que criaram partidos políticos. Então, é claro que o Estado deve ser laico, isso não há dúvida nenhuma. Mas há pautas que interessam a cúpula de algumas igrejas e que são de igrejas que têm grande influência sobre os seus fiéis. Então, desprezar a força dessas pautas ou desprezar a força política dessas igrejas definitivamente não parece ser a melhor estratégia para se aproximar delas, como o PT vem dizendo que pretende fazer. Queremos ouvi-lo também, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Isso aí é um programa de auditório de 5ª categoria, por tudo, né? Pelo que foi falado, pela tentativa de construções abjetas, né? O Lula e o Alckmin ali completamente uma espécie de um refúgio deles mesmos, né? O Lula a gente sabe quem é, né? O Lula a gente sabe o que fez com o país, um homem capaz de defender a Petrobras e protagonizar, né, no seu governo, com aqueles diretores nomeados por ele e, enfim, mantidos pela Dilma, né, todos corruptos, confessos, e afirmando a proteção que tiveram para roubar. Então, é claro que a avaliação de Lula já está feita. Quem não tem amnésia sabe quem é Lula. Ele não tem nada ele não precisa mais se mostrar, ele já é conhecido. Inclusive porque esteve numa cela condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O que o Geraldo Alckmin fala, Lula com chuchu, né, ali, de fato dá confirma essa impressão de que isso aí é um programa de auditório de 5ª categoria, por essa falsa veemência do Geraldo Alckmin, né, patético, fingindo que é outra pessoa, dando gritos roucos, que o Alckmin quer ser o Lula, né? Ele que disse que o Lula, a candidatura dele, a vontade de se candidatar de novo, significava a volta ao local do crime. Então, é uma pessoa completamente desfigurada moralmente. E, é claro, Lula com chuchu deve ser, né, assim, uma espécie de feira no local do crime, que foi o que disse o Geraldo Alckmin. É claro, então, que o Lula... A gente está vendo aí, né? Olha esse personagem. Olhem esse personagem. Olha a expressão corporal dessa figura. Ele pensou assim, bom, depois de tudo que eu já fiz, só se eu imitar uma chacrete aqui nesse palco para ver se eu chamo a atenção de alguém ou se alguém acha que eu não sou quem eu sou. Agora, é claro que ele não gosta de redução de preços de combustíveis. É claro que ele não gosta de auxílio a quem precisa, principalmente no momento de uma tragédia sanitária. Porque o governo dele a gente sabe qual é. A gente sabe o que foi feito. A gente sabe a ruína que sobreveio depois do seu governo. Ele chegou a felicitar, né, a chegada do vírus da Covid, né, como algo que ia agora sim mostrar qual diretriz, qual doutrina é importante. Ele é um personagem patético, como nós estamos vendo aí, nesse vai e vem ridículo. O mais ridículo, sempre digo aqui, são as pessoas esclarecidas que estão se fingindo de tontas, né? Ah, não, o Lula é o candidato que defende os livros, as mulheres e a honestidade, né? Então é uma epidemia de cínicos, não é uma epidemia pequena, porque evidentemente que quem quer se prestar a dar esse vexame não é tanta gente, fazem barulho, né? Tem dinheiro, tem notoriedade e tal. Agora, para concluir,
eu acho estranho o silêncio do Tribunal Superior Eleitoral. Ele acusou o seu concorrente de comprar voto. Acusou de comprar voto abertamente. Isso aí, o ministro Fux tinha falado sobre a lisura informacional que os candidatos precisavam trazer para não conspurcar aí o processo eleitoral. Onde é que está a lisura informacional? O TSE está avalizando isso, está dizendo que é isso mesmo, que o oponente do Lula, o atual presidente, está comprando votos, que o ministro Paulo Guedes vai retirar o dinheiro que está oferecendo agora. São acusações gravíssimas. O Tribunal Superior Eleitoral não está vendo isso, não ouviu falar, ou ele está sancionando esses ataques absolutamente levianos. A gente espera, Vitor, que essa suposta justiça eleitoral, que virou também um palanque, que ela se faça como justiça, porque senão a desconfiança que a sociedade já tem dessas eleições só vai crescer até o dia da votação. Agora você, Ana Paula Henkel. Ana, que está com a gente aqui em São Paulo mais uma vez. Boa noite, Ana. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos da bancada. Boa noite à nossa audiência maravilhosa. Era exatamente a pergunta, Fiuza, que eu ia fazer. Onde está o TSE, né, que diz que combateria aí fake news? O Lula recentemente também disse que esse governo acabaria, né, com a ajuda, principalmente agora. Começou dentro da pandemia, vai se estender, e ele disse que, né, gastem o dinheiro, recebam, gastem o dinheiro, comprem comida, porque em dezembro o Paulo Guedes vai acabar com isso, né? Dentro desse contexto todo, é tão difícil, né, vermos essas imagens e ouvir essa voz aí de um político que foi condenado por corrupção, ficou preso, é hoje um ex-presidiário, faz parte da sua biografia, e nós temos que falar porque é o nosso trabalho. Agora, em momento algum, e nós sempre devemos lembrar isso, que nós não podemos normalizar essa candidatura, normalizar esse discurso, achar que é normal. Não, estamos aqui discutindo o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Isso não é normal. O que nós estamos vivendo no Brasil é uma aberração com as bênçãos do Supremo Tribunal Federal, da nossa Corte mais suprema, da nossa Corte, que deveria proteger a Constituição, que deveria colocar o Brasil aí no caminho do império das leis e não dos homens, como diria John Adams, né, um dos pais fundadores da América, e, no entanto, não é isso que vemos. Essas aberrações, principalmente essas aberrações como é a candidatura do Lula, nós não podemos normalizar isso em nenhum momento. Em nenhum momento vamos discutir Alckmin, também não podemos normalizar essa aliança, né? Um candidato que dizia que o Lula queria voltar ao cenário do crime, hoje grita Lula, chuchu com Lula, tudo isso uma grande aberração. Agora, você tentar diminuir dentro desse contexto, dentro dessa aberração que é essa candidatura, você diminuir a religião num país cristão, num país que convive de maneira pacífica várias religiões aqui dentro, tem mais é que deixar falar. Quanto mais fala, quanto mais aparece, quanto mais comete gafes, né? A imprensa colocou como gafe, mas isso não é gafe. Provavelmente é um sincericídio, porque Lula e a imprensa hoje, talvez eles sejam os melhores cabos eleitorais do presidente Bolsonaro, né? Não tem como vencer falando tanta bobagem, não tem. Minha opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor. Boa noite aos parceiros de bancada. Boa noite a você que nos acompanha. O Jânio Quadros dizia que para reunir 5.000 pessoas no viaduto do Chá, que fica sobre o Vale do Anhangabaú, bastava ele bater lata durante 5 minutos. Pega uma lata, começa a bater, ali todo mundo para ver tudo. É qualquer coisa, qualquer camelô vendendo remédios para tudo, junta ali um bom punhado de pessoas. Juntaram logo ali embaixo, no Vale do... O Lula juntou 5.000, 10.000 pessoas que seja, hein? É muito pouca gente, é um fiasco.
É um fiasco, é o tipo do comício em que você tem que pedir aos que estão no palanque que desçam para aplaudir ao fim de cada discurso, porque senão falta aplauso. Falta aplauso. O Lula está andando de um lado para o outro, aí como ele aprendeu com apresentadores de programas de auditório, agora ele acelera num determinado momento, acelera no outro, muda o ritmo, isso aí eu nunca vi, né, em imitadores aí de apresentadores de televisão. Não parece estar no domínio aí, para ser elegante, das faculdades mentais. Outra observação, eu acho que só o Pelé pode se referir a ele próprio na terceira pessoa. Eu acho estranho quem se refere. Imagina se eu começasse a falar aqui com vocês. Olha, o Augusto acha... para aí, vamos pedir um tempo aqui, manda esse cara aí para um médico. Ele se refere a ele próprio como o Lula. O Pelé pode, porque ele é uma entidade que baixou ali tem o físico do Edson Arantes do Nascimento, mas é uma entidade. Basta vê-lo jogar. O Lula, se chamando, ele e o Maluf, né? Também fazia isso. Quem faz isso, quem usa esse tipo de... Se refere a si próprio, na terceira pessoa, para mim, não é normal. Vamos lá. A Janja precisa cobrar essa, né? Se é para bater na mulher. Fora de casa, ela não pode sair. Ele tem que tomar cuidado, mesmo em comício, de ficar ao lado dele, porque ele está ameaçando isso. Só não pode bater em casa, vai para outro lugar. Os movimentos femininos, feministas, sei lá, como elas preferem que se chame isso aí, nenhum se manifestou, nada. Imagine o Bolsonaro falando uma coisa dessas, que tal? Que tal? Como é que ele seria tratado? Quanto a conversar com Deus, é uma deferência, né, que Lula está fazendo, uma gentileza dele que ele faz ao Senhor, porque ele já se comparou a Jesus Cristo. Além de se comparar ao Mandela, Getúlio, ele se comparou a Jesus Cristo no Calvário ainda, quando ele pegou aquela merecidíssima cadeia. Então está conversando com o Pai, né? Está à vontade, na cabeça do Lula. E ele é o único Deus da seita da Missa Negra, né? Então ele se acha mesmo a divindade. E quanto ao Alckmin, é um sujeito que está se desonrando com uma competência poucas vezes vista. Ele está ali no local do crime, né? Avançando para o local do crime, e ainda cria um prato desses de quinta categoria, como foi o comício Lula com chuchu. Ele está achando que vai transformar o chuchu numa coisa favorável? Não há como. Não há como. Ele devia esquecer isso aí. Fingir que não sabe. Ele tenta incorporar porque agora ele é do povo. Ele vai ver em comícios abertos, aí, e ao ar livre, ele vai ver como vai ser denominado aí por quem vê as coisas como as coisas são. E, finalmente, fake news é crime ou não é? O Supremo não ameaçou punir? Está esperando o quê? Primeiro ele me disse que a Dilma foi injustamente, foi vítima de um golpe, não pode ser criticada. Foi o Supremo que participou desse processo. E até livrou a Dilma da perda dos direitos políticos. Aí ela foi testar a popularidade em Minas, não conseguiu se eleger. Ajudou a mandar o Rodrigo Pacheco para envergonhar o Senado. Então é o seguinte, se é para punir fake news, comecem por aí. Ou então parem de mandar ultimatos para o outro candidato, né? Que não tem chances, segundo os mesmos jornais que não deram número algum quanto à plateia desse comício aí.